Iniciaremos a aula de matemática dessa semana após vermos expressões com adição e subtração, arredondamento e cálculos aproximados. A gente vai dar sequência com multiplicação de números naturais. Então, para iniciar, falaremos a respeito dessa introdução antes de seguirmos na parte mais importante do assunto. Então, aqui, conforme a situação, a multiplicação pode ser empregada como ideia de adição de parcelas iguais, de proporcionalidade e de formação retangular ou ainda de combinação. Observe a situação problema a seguir, a gente vai ver apenas uma. Podemos resolvê-las de diferentes modos e um deles é usando a multiplicação. Então, a primeira situação é a seguinte: João comprou uma casa nova e sua casa antiga tinha 55 metros quadrados. A casa nova tem 4 vezes a área da casa anterior. Quantos metros quadrados tem a casa nova de João? Então, a área da casa nova é 4 vezes a área da casa antiga. Então, se a casa antiga tinha 55 metros, eu posso resolver com multiplicação 4 vezes 55, que é 220. Logo, a casa de João tem 220 metros quadrados de área. Qual seria a outra forma de calcular essa área aqui, utilizando a adição de parcelas iguais? Faria 55 mais 55 mais 55 mais 55 4 vezes. E após somar essas parcelas, eu teria o mesmo resultado, 220. Então, isso é formas de nós observarmos como se resolve problemas usando a adição de parcelas iguais ou a multiplicação. A próxima situação é essa aqui da caixinha de chocolate. Jane vende bombons e organiza-os em caixas como as da foto abaixo. Então, aqui tem uma caixa cheia de chocolatinhos dentro. Como devemos determinar a quantidade de bombons que há em cada caixa sem precisar contá-los um a um? Ao invés de contar unidade por unidade de todas as filas ou colunas, basta a gente multiplicar. 1, 2, 3, 4, 5, 6... multiplicação de 6 por 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 6 ou 6 vezes 4, 24 bombons sem precisar contar um a um. Essa é outra forma de trabalhar com a multiplicação, com tabelas. A gente vai passar agora para a parte mais importante, o algoritmo da multiplicação. Então, para determinar o resultado de uma multiplicação, podemos usar diferentes algoritmos. Observe, por exemplo, como calcular 14 vezes 16. Então, o algoritmo usual, ou seja, montando a continha, nós temos 16 vezes 14 e a multiplicação é dada da maneira que nós já sabemos. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 1 é 1. Então, aqui dá 16. Completou com 0 e fez a soma 224. A outra forma é usando o algoritmo da decomposição. Então, aqui eu tenho 16 como 10 mais 6 e 14 como 10 mais 4. Então, esse 4 multiplica o 6 e o 4 multiplica o 10. 4 vezes 6, 24, coloco ele todo aqui. 4 vezes 10, 40. Agora a vez do 10. 10 vezes 6, 60. E 10 vezes 10, 100. E soma todas essas parcelas e o resultado dá 224. Ou ainda a representação geométrica. Como é que funciona a representação geométrica na multiplicação? Então, aqui, 16. 10 mais 6. 14, 10 mais 4. E aqui multiplicando, 4 vezes 10 dá 40. 4 vezes 6 dá 24. 10 vezes 10 é 100 e 10 vezes 6, 60. E somando todos os cubinhos, forma 224. Então, assim temos que 14 vezes 16 é 224. Observe na representação geométrica do algoritmo, na decomposição, da decomposição, que dividimos a figura em partes de acordo com a decomposição 14 e 16. Então, aqui, como eu falei do lado, 10 mais 6, 16. E 10 mais 4 é 14. Por que usou o 10? Porque são números fáceis de
de multiplicar, certo? Por isso que usou o 10. Então, aqui são exemplos de como a gente usa o algoritmo usual, o algoritmo da decomposição e a representação geométrica do algoritmo da decomposição, tá? As 3 formas de trabalhar com multiplicação. Então, a gente vai ver agora como vai responder a atividade. Então, começando aqui por cima, pela primeira parte, ó. Agora veja como o Luiz faz a multiplicação mentalmente. Para calcular 5 vezes 41. E ele diz, eu faço assim. Como 41 é 40 mais 1, eu faço 5 vezes 40, que dá 200. Depois faço 5 vezes 1, que dá 5. Depois soma 200 com mais 5, 205. E você aqui do lado vai tentar fazer essas multiplicações mentalmente, ó. 5 vezes 36, você vai fazer 5 vezes 30, depois 5 vezes 6 e somos 2. 6 vezes 42, você vai fazer 6 vezes 40, depois 6 vezes 2. 7 vezes 100, depois 7 vezes 3 e somos resultados. 8 vezes 100, depois 8 vezes 6 e somos 2 resultados. 9 vezes 90, depois 9 vezes 9 e somos resultados, tá? Coloca aqui do lado ou no caderno o resultado desse cálculo aqui. Agora vamos para a atividade do livro. A atividade proposta para hoje vai ser a página 194 e nessa página 194 tem 7 questões que trabalham com multiplicações de diferentes formas. A primeira parte da atividade está relacionado a identificar que a multiplicação ela resulta da soma de parcelas iguais. Aqui eu tenho 3 vezes, então eu vou trocar isso por uma multiplicação. 3 vezes, então é 3 vezes 3, tá? 0, 4 vezes, então é 4 vezes 0, tá? E assim vocês vão fazer com os outros, não precisa resolver, só para representar na forma de multiplicação. Escreva a adição relativa a cada multiplicação, é o contrário dessa atividade, ó, 5 vezes 32, você vai fazer 32 mais 32 mais 32 mais 32 mais 32. 32 5 vezes, tá? A mesma coisa com 19. 19 mais 19 mais 19 mais 19, 4 vezes. 12 somado 7 vezes e 21 somado 6 vezes. A terceira questão diz o seguinte: em uma multiplicação, qual é o produto se um dos fatores é 139 e o outro é 5? Você vai multiplicar 139 vezes 5 para achar o resultado. Questão 4. Efetue cada multiplicação usando o algoritmo da decomposição e o algoritmo usual. Então, a gente viu no exemplo anteriormente como a gente calcula isso aqui usando o algoritmo da decomposição e o algoritmo usual. O algoritmo usual é a continha armada, tá? Por exemplo, aqui 7 vezes 253. Eu vou fazer 253 vezes 7. E vai fazer a multiplicação normal, tá? Usando o algoritmo da decomposição. Então, você vai multiplicar aqui, ó, 7 vezes 3, 7 vezes 50 e 7 vezes 200. E vai fazer as somas, tá? Na página anterior, na 195, dá um exemplo de algoritmo da decomposição. Questão número 5. Questão número 5 diz: o dobro de um número é o mesmo que 2 vezes esse número. O triplo de um número é 3 vezes esse número. O quádruplo de um número é o produto desse número por 4. O quíntuplo de um número é o produto desse número por 5. E o que você vai fazer aqui é o que está sendo pedido, ó. Dobro de 5, 2 vezes 5. Triplo de 12, 3 vezes 12. Quádruplo de 8, que é 4 vezes 8. Quíntuplo de 9, 5 vezes 9. Dobro do dobro de 8. 2 vezes 2 vezes 8. Triplo do dobro de 6. 3 vezes 2 vezes 6. E vai resolver as multiplicações. Aqui, uma questão da UBMAP. Qual a expressão a seguir tem o maior resultado? Então, lembra que primeiro você tem que resolver o parêntese, tá? E por último, adição e subtração. Então, você vai resolver todas e marcar um X na que tem o resultado maior. E a última questão, você vai repetir essa continha, 967, multiplicar por 48, resolver e depois completar os resultados aqui que estão faltando. A mesma coisa com a letra B.
repete a continha, resolve e vai completar com os números que estão faltando, tá certo? Então, essa atividade proposta para a aula de hoje, página 194, lembrando que essa atividade tem que fazer a devolução dela. Você vai lá no ícone de atividades, responde essa questão, tira uma foto do caderno ou da página do livro, ou simplesmente digita as respostas lá no campo de atividades e devolve. Então, essas questões, elas valem nota, vai ter um somatório, e vocês precisam estar em dias, fazendo atividade e devolvendo para eu corrigir, tá bom? Na próxima semana, eu repassarei para vocês a correção de todas as atividades feitas até hoje, tá? Ainda não fiz isso porque tem alguns alunos que estão com dificuldade de acesso. Então, alguns alunos não devolveram as atividades. Por esse motivo, eu adiei as correções, né? Então, a gente está continuando o assunto e depois eu vou passar a correção todas para vocês. Então, boa aula e até a próxima.